meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. Nós paramos durante um período com a gravação dos nossos vídeos por questões de saúde. Nós tivemos que ficar afastados um período, mas retornamos agora. Estamos ampliando o nosso projeto do canal, estamos fazendo grandes mudanças no canal. Provavelmente elas vão ser incorporadas na programação normal do canal a partir de janeiro de 2023, porque são muitos detalhes que nós estamos melhorando, colocando mais dinâmica, ampliando o leque de assuntos do nosso canal para poder atender aos pedidos que as pessoas fazem no próprio YouTube, no Telegram, WhatsApp. Nosso desejo é trazer informação de uma maneira atualizada, de uma maneira convincente, de uma maneira que tenha uma bibliografia. Olha, nós dissemos isso, e isso está ali no documento tal, no livro tal, na entrevista tal, para que não fique dúvida. O tema hoje que nós vamos abordar, ele é de muita complexidade e é um assunto que nós estávamos evitando de falar anteriormente, porque algumas pessoas nós sabemos que não entendem, outras não querem entender. Não queríamos provocar atritos, mas é necessário esse comentário nosso, e nós não poderíamos nos furtar da responsabilidade daquilo que nós vamos apresentar agora. É uma questão muito importante que o espírita, principalmente, vou falar do espírita porque é a doutrina que eu abracei, que eu sigo e que nos satisfaz, tá? Essa doutrina responde a questionamentos que nós fazíamos desde criança, desde os 8 anos de idade que nós estamos na doutrina espírita. Então, não começamos ontem, já tem bastante tempo. Nossa primeira palestra espírita foi aos 15 anos de idade. Desde os 15 anos que nós fazemos palestras, que nós escrevemos textos para jornais e revistas espíritas e espiritualistas, ufológicas. Então nós temos um certo desembaraço nesse meio aí. E o nosso comentário é o seguinte: o porquê da falta de posicionamento de muitos espíritas com relação às graves questões políticas do nosso país. Sabemos que muita gente fala, não se mistura a política com isso, com aquilo. A política está inserida na nossa vida. Tudo na nossa vida depende da política. Um posto de saúde é criado por um político, o programa de saúde é criado por um político, o asfaltamento da nossa rua, iluminação, sempre é um político que viabiliza o andamento de tudo isso. O salário é votado no Congresso, a aposentadoria é votada no Congresso. Tudo isso é estabelecido por meios políticos. Como dizia Sócrates, o homem é um animal político, diferente dos seres inferiores da criação.
o ser humano precisa aprender a conviver com o outro. É um relacionamento social e político também. Nós vimos já de muitos anos crescente no meio, principalmente evangélico, de pessoas que adentram a vida política para realizar mudanças, para apresentar projetos, para apoiar determinados setores de desenvolvimento do país. E no meio espírita existe um marasmo, críticas, pessoas que não têm um conhecimento aprofundado da questão. Vou citar 2 nomes só, que nós vamos citar aqui, para que as pessoas parem e pensem. Bezerra de Menezes era espírita, era médico e era político. Leon Denis escreveu um livro sobre socialismo e comunismo que muitas pessoas não leram para saber o que está escrito ali. Os grandes políticos, eles são missionários. Pior ainda, nós temos conhecimento de espíritas que são favoráveis a ideologias de esquerda, que apoiam tudo aquilo que a doutrina espírita ela não condena, mas ela explica, elucida que é errado. Aborto, pena de morte, uso de drogas, etc. O Espiritismo não condena nada disso, mas ele diz que é errado, e ele diz que quem se envolve nessas situações adquire um comprometimento espiritual gigantesco, porque não interfere só com a vida daquela pessoa, interfere com a vida de um município, de uma cidade, de um estado, de uma nação. Então a coisa é muito complicada. É com tristeza que nós vemos um número razoável de jovens que vão para a faculdade e que saem de lá com a mentalidade distorcida, voltada para um pensamento que não pode ser definido como sendo da luz, como sendo elevado, como sendo positivo, construtivo, benéfico para a sociedade. Uma visão muito distorcida da realidade, na verdade. E são jovens que, por estarem no ambiente acadêmico, acham que sabem mais da vida e da história do que aquelas pessoas que têm mais idade e que viveram a história que eles acham que conhecem. Nós recebemos diversos jornais, revistas, artigos em PDF sobre palestras que vão acontecer num lugar tal, o orador vai falar sobre tema tal e tal e tal e tal e tal. Não somos donos da verdade, mas nós estamos vivendo uma época de transição planetária, onde milhares de coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, e nós
com tristeza, não vemos esse tipo de assunto ser abordado em palestras em centros espíritas, pelo menos não desses que nós temos acesso ao material impresso e a programação do que vai acontecer lá durante o mês. E é com muita tristeza que nós vemos isso, porque o momento atual é aquela transição da nova era que está lá na Gênese, e fica se abordando temas que são importantes, mas o que nós consideramos de maior importância é o momento atual, onde tudo que está acontecendo está mostrando a aplicação prática do planejamento divino da Terra e a aplicação prática do que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. E isso está acontecendo com uma intensidade gigantesca e não é comentado em centro espírita esses assuntos que são altamente relevantes. A nova geração está aí, chegou, está se fazendo presente. Crianças altamente inteligentes, crianças índigo, cristal, arco-íris e tudo mais que você possa imaginar. São espíritos de maior desenvoltura moral e ou intelectual, que estão vindo para cá como missionários. Alguns já estiveram presentes aqui na Terra, outros estão pela primeira vez vindos de mundos superiores para cá, porque eles têm piedade de nós. Desse momento aí de transição, tem muita gente batendo cabeça um com o outro aí, não sabe o que vai acontecer, não sabe nem quem elas são na verdade. Nós estamos vivendo hoje a situação descrita no livro Apocalipse de João, o Evangelista, que o nome dele não é João Evangelista, é João o Evangelista. E quase tudo que está ali no livro foi amenizado por causa da profecia de Chico Xavier, que fechou o ciclo em 2019 e começou em 1969. Eu acho que todos conhecem essa profecia, que se não houvesse uma guerra atômica envolvendo diversas nações, que o nosso planeta daria um passo gigantesco em direção à irmandade cósmica, ao contato com seres de outros mundos mais evoluídos, que seriam nossos irmãos mais velhos e instrutores. E lembrando também que sempre fomos muito criticados, porque nós somos espíritas e falamos sobre geopolítica, sobre Anunnaki, sobre habitantes intraterrenos e outras coisas mais que não estão em livros da codificação. Sim, mas a codificação espírita é o primeiro passo para a apresentação de temas mais importantes. Nos livros da codificação espírita não tem nada escrito lá que tinha que se criar um site para divulgar temas espíritas, que se poderia criar um banco de dados com vídeos
sobre palestras espíritas, que poderia usar o celular para gravar uma palestra espírita, que poderia usar o celular para fotografar uma materialização, para estudar transcomunicação instrumental com a aparelhagem moderna que nós temos. Então, muita coisa que não está presente nos livros da codificação estão sendo usados a favor da doutrina. Esse é o caminho do progresso. Novas obras virão para tratar sobre esses temas. Kardec não abordou sobre o tema de canalização, sobre uma série de outras questões que estão chegando agora. Não estamos dizendo aqui que todas as canalizações são boas e verdadeiras, não. Mas é um fenômeno que existe e que merece um tratamento, um estudo por parte de pessoas estudiosas da doutrina. Então tem muita coisa acontecendo agora que não está descrita em livros da codificação, mas que está na nossa cara, que não há como negar que aquilo ali não exista. E retornando ao tema principal, o espírita não é melhor do que ninguém, não é nenhum ser superior que está acima da política, que não pode discutir política, que não pode, inclusive, ser político. Em nenhum lugar está escrito isso. Em nenhuma parte da codificação. Inclusive porque é dito, questão 919, se não estamos enganados, político, o bom de braço cruzado não faz nada. O bom é aquele que vai à luta, que mostra o seu conhecimento, a sua capacidade e que ajuda as pessoas. Ficar de braço cruzado, vendo as outras pessoas sendo prejudicadas, eu sou espírita, eu vou rezar por aquelas pessoas, é lógico que é bom, mas tem que estar na frente da luta. Os trabalhadores da última hora somos nós. Meus amigos e minhas amigas, esperamos que vocês tenham apreciado essa nova abordagem que nós estamos começando a fazer aqui no canal. E não fazemos uma crítica gratuita, simplesmente mostrando que nós precisamos ter uma cosmovisão, uma visão de conjunto sobre as coisas e um posicionamento. O espírita não é aquele cara que fica sentado no muro olhando para os dois lados, não. Ele tem que tomar um posicionamento pelo que é certo, pelo que está errado. A responsabilidade é dele, mas ele tem de se posicionar, porque ele está na sociedade, ele vive na sociedade, e se quer colaborar para o melhoramento dessa sociedade, ele tem que mostrar o que ele sabe, o que ele é e o que ele tem capacidade de fazer. Nós agradecemos a atenção de vocês. Fiquem com Deus.